Paz e bem, povo de Deus, sejam bem-vindos à reflexão da palavra de hoje, dessa terça-feira. Meu nome é Rafael Azevedo, sou discípulo da comunidade Adorai e lhe trago um questionamento antes de fazermos a leitura da palavra. A quem você quer seguir? A um morto ou a um Deus vivo? Em que multidão você quer se incluir? Na de um velório ou no cortejo de um Deus vivo? Guarda essa reflexão, esse questionamento. Vamos clamar ao Espírito Santo que venha sobre nós, que possa nos trazer o entendimento, que o Espírito Santo possa nos fazer ter uma reflexão sobre a leitura da palavra de hoje e que essa palavra venha para a nossa vida. A palavra de Deus precisa ser transfigurada na nossa vida, no nosso viver, nos fazendo refletir e nos fazendo mudar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje está lá no livro de São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11 seguintes, que nos diz assim: Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e o acompanhavam os seus discípulos com a grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que estavam levando um morto, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: Não chores. Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: Jovem, eu te digo, levanta-te. Os que tinham morrido sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. E Deus visitou o seu povo. E a notícia espalhou-se por toda a Judeia e por toda a região em redor. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Como é belo a ação de Deus, a compaixão de Deus em nosso meio. Não importa o quanto estejamos tristes, estejamos mortos, Deus vem ressuscitar, Deus vem operar o milagre, Deus vem operar a graça. Ninguém foi pedir a Jesus que ressuscitasse aquele filho morto, mas quando Deus viu aquela mãe triste, aquela viúva, que o único que poderia guardá-la, sustentá-la, era aquele filho. A palavra nos diz que ela era viúva. Jesus sentiu compaixão. E tantas vezes nós dizemos para Deus: Tu não se importas comigo, Senhor. Tu não se preocupas comigo, Deus. Olha a minha situação. Ninguém precisou dizer a Jesus. Porque Deus é onisciente, Deus está vendo o tamanho da sua dor. Deus está vendo o tamanho da sua tribulação. Deus não é indiferente a você. O Senhor sentiu compaixão. E às vezes nós queremos que Deus tenha dó, que Deus tenha pena. Deus não vai ter um sentimento medíocre sobre você, meu irmão e minha irmã. Deus vai ter um sentimento nobre, porque Ele é Deus. Ele vai ter um sentimento de compaixão, se compadecer. Compaixão de você. Deus não vai olhar para você com pena, mas Deus vai te olhar com misericórdia, compaixão, se compadecendo da sua dor. E eu li essa palavra e Deus me fazia refletir. Existiam duas multidões. Uma que seguia o Deus vivo e a outra que seguia o morto. Uma que estava feliz e a outra que chorava. E quando Deus entra naquele povo de Naim, naquele povoado de Naim, Deus traz: Eu sou a ressurreição. As pessoas ficaram espantadas quando Jesus ressuscitou aquele jovem. E disseram: Deus está em nosso meio. Meu irmão, minha irmã,
Não importa a tribulação que você esteja passando hoje, tenha certeza que você está em seu meio com um Deus vivo. Pegue esta palavra e peça a Deus que tenha compaixão do seu coração que está de luto ou que está morto como aquele jovem. Existem 3 cenários aqui. Uma viúva que chora, um jovem que está morto e uma população que está com pena daquela viúva e acompanha aquele cortejo. Eu não sei em que situação você se acompanha, mas você precisa passar para o outro lado, para aqueles que acompanham um Deus vivo. Nós precisamos acompanhar um Deus vivo, não viver de cortejos, mas viver na graça de saber que tem em nosso meio um Deus vivo. Quando Jesus realizou o milagre da ressurreição desse jovem de Naim, aquele povo se encheu de espanto e ao mesmo tempo de alegria, porque o Deus vivo estava em seu meio. O Deus vivo estava em seu meio. O versículo 16 diz assim: todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Que nós possamos ficar assim, cheios de temor, com a reflexão dessa palavra de hoje e glorificando a Deus, porque Deus está em nosso meio. Deus está em seu meio, meu irmão. Deus está em seu meio, minha irmã. Mesmo diante dessa sua tribulação, mesmo diante desses seus problemas, mas Deus está em seu meio. E nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus se manifesta no tempo oportuno. Amém, povo de Deus? Que Deus possa, durante todo esse dia, possa fermentar o amor dele, a misericórdia dele, a compaixão dele no íntimo do seu coração.